Olá pessoal, tudo bem? Passando para dar uma dica rápida, mais uma vez, sobre alguns crimes que provavelmente venham a cair nas próximas provas. São os crimes de ímpeto, crimes à distância ou de espaço, crimes plurilocais, crimes ou ainda delitos de tendência. E o que vem a ser a classificação? O que nós podemos denominar cada um desses crimes? Crimes de ímpeto. Segundo Damásio de Jesus, crimes de ímpeto são aqueles que o sujeito age repentinamente, sem pensar. Então, uma hora para outra, o sujeito resolve, surta e acaba esfaqueando ou desferindo um tiro na pessoa que venha a falecer, ou, independente do resultado, ele caracteriza o crime, caracterize o delito. Então, é quando o sujeito age repentinamente. Nós temos chamado de crime de ímpeto. Bem tranquilo nessa parte, ok? Já os chamados crimes à distância ou crimes de espaço máximo são aquele cujo intercrimes atinge mais de um território, 2 ou mais países. É o caso, por exemplo, o crime aconteceu no Brasil e tem a ligação com, por exemplo, Alemanha e Espanha, né? Um exemplo. Então, ele atingiu mais de 2 países. Então, nesse caso, nós temos chamados crime à distância ou crime de espaço máximo. Então, nesse caso, será aplicada a lei penal brasileira de acordo com a redação do artigo 6º do Código Penal. E o que diz o artigo 6º do Código Penal? Vamos lá. Considera-se-á praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria se produzir esse resultado. Então, esse é o chamado crime de espaço máximo, crimes à distância, quando atinge 2 ou mais território. Em qualquer caso, nesse sentido, aplique-se a lei penal brasileira de acordo com o artigo 6º do Código Penal. Já a competência para o julgamento é de acordo com o artigo 70, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. A competência é da Justiça Federal. Nesse caso, a competência para julgamento é da competente à Justiça Federal, artigo 70, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Então, o que diz a redação do Código de Processo Penal, artigo 70? Vamos lá? A competência será de regra determinada pelo lugar, olha só, em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que se for praticado o último ato de execução. Agora o artigo 1º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Se iniciar na execução no território nacional a infração se consumar fora dele, a competência é determinada no lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º agora. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, quando o último ato for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Então, essa regra é a regra para a competência para o julgamento. Artigo 70, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Competência da Justiça Federal para o julgamento dos crimes, que nós podemos citar, por exemplo, o tráfico transnacional de drogas, Lei 11.353, o tráfico internacional de seres humanos, Código Penal, artigo 149, letra A, parágrafo 1º, inciso 4º, e artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, crime à distância ou de espaço máximo, bem tranquilo. Crimes de ímpeto, ou o sujeito age repentinamente. Crimes à distância ou crime de espaço máximo é quando atinge 2 ou mais territórios. Nesse caso, a competência para julgamento, artigo 70 do Código de Processo Penal, e
a lei penal brasileira será a mais adequada de acordo com o artigo 6º do Código Penal, nesse caso, o Código Penal. Outro tipo de crime, crimes plurilocais, é quando são aqueles cujo intercrimes atinge o território de mais de um fórum, mas dentro do país. É o caso, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. O intercrime se deu no Fórum de Caxias do Sul, Fórum da Grande Porto Alegre e Fórum da Fronteira, né? Colocamos aí Uruguaiana. Então, esse é o crime plurilocais, porque ele atinge mais de um fórum, mas dentro do território, ainda dentro do país. Essa é a diferença entre crimes à distância ou de espaço máximo e crimes plurilocais. Distância de espaço máximo se fala de 2 ou mais países. Crimes plurilocais atinge mais do território, mas dentro do país. Nesse caso, do crimes plurilocais, nós aplicamos a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Artigo 70, caput do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 70 do Código de Processo Penal? Caput. Agora o caput, tá? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, para os crimes plurilocais, nós aplicamos o artigo 70 caput do Código de Processo Penal. Já para os crimes à distância do espaço máximo, nós aplicamos o artigo 70, porém, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Ok? Agora, delitos de tendência, nós temos que analisar a objetividade e não subjetividade. Então, cuide de infrações penais cuja caracterização é condicionada à intenção do agente, o comportamento objetivo. Então, nós temos que analisar o comportamento objetivo real do agente. Qual a intenção? Sendo que nosso Código Penal adota a teoria objetiva e não subjetiva. Então nós temos que isolar o fato, e analisar qual a intenção do agente. O simples ato não vai revelar a real intenção. O simples ato não vai revelar a tendência. Nós temos que isolar esse ato e por que aconteceu esse ato objetivamente para nós caracterizarmos. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar pecando no sentido da subjetividade, caindo na subjetividade, o que o nosso Código Penal não traz amparo nenhum. Nós podemos dar, por exemplo, o ginecologista, que ao fazer o exame na mulher, ele acaba tocando nas partes íntimas dela. Nesse caso, a profissão dele exige. Então, é a objetividade, nós temos que real intenção, somente a vontade, né? Somente a vontade objetiva poderá determinar se ele está tipificado no artigo 215 do Código Penal, né? Que é o crime de violação sexual mediante fraude, ou não. Então, nós temos que caracterizar bem essa questão sobre o olhar da objetividade. Daí nós temos o delito de tendência. Ok, pessoal? Então, nós falamos sobre os crimes de ímpeto, crimes à distância ou de espaço máximo, crimes plurilocais e e delitos de tendência. Ok? Forte abraço e até a próxima.